tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 20 de agosto de 2011, sábado. O verbete é o 2029. Tem 5 páginas, 72 logias e 18 máximas. Chamamos atenção para a divisão detalhismo, que tem 12 máximas. O tema, indução intermissiva. A especialidade é a intermissiologia. A definição. A indução intermissiva é o neopensene, a neoverpon, o neoconteúdo, o neoconstructo, a neoideia, o neoconceito ou neorraciocínio, atuando na condição de indício indutor cosmoético para a consciex. No caso, consciência extrafísica, aluna do curso intermissivo pré-ressomático. Para ela chegar a determinada decisão essencial para o próprio futuro imediato, principalmente quanto à consecução da programação existencial na próxima vida humana, quando tornar-se-á consciência intrafísica, depois da ressoma manifesta dentre os próprios pensenes inatos. A ortoforma holopensênica intermissiva. O reconhecimento da consciência lúcida de ter concluído o curso intermissivo. Os fundamentos da autoproex, auridos no esquadrinhamento para-procedencial. As concepções, valores, tendências e interesses essenciais, inatos, orientadores da própria vida intrafísica. O senso de aproveitamento útil da existência humana. O empenho nos estudos e vivências das renovações conscienciológicas pela consciência não intermissivista, funcionando qual indução intrafísica capaz de predispor à condição de cursista no próximo período intermissivo. A autorrecognição da cláusula pétrea da autoproex. A condição pessoal da consciência lúcida atuando diretamente a partir do psicossoma, quando aluna do curso intermissivo, com elevado nível de recuperação dos cons magnos. As parapraxes terapêuticas reforçando os trafores capazes de sustentar as recins intermissíveis ou intermissivas na pós-ressomática. Agora, chamamos atenção para a caracterologia, que tem 30 conceitos trafores, sob o arcabouço do sufixo logias, da consciência ou intermissivista. São passíveis de terem sido auridos durante o curso, ou seja, constituindo aquisições de induções intermissivas, racionais, óbvias e rememoradas atualmente no desenvolvimento da autoproex como ideias ou pensenes inatos. E eu chamo a atenção para a pessoa ver esses 30 conceitos que tem aí. Tem muita relação que ver com os verbetes e com a enciclopédia. Agora, na remissiologia, destacamos 5 verbetes dentro dos 15. Autoparaprocedência cursista, incubação intermissiva, intermissão, intermissão mudancista e intermissão prolongada. Frase enfática. O parafato da indução intermissiva torna-se relevante para a consciência intermissivista, em função das consequências autoproexológicas evolutivas decisivas quanto à atual vida humana. Você experienciou algum tipo de indução intermissiva? De qual categoria evolutiva? Agora, questionamento. Como faço para me defender de entidades que aparecem para me ofender ou ofender outras pessoas? Isso pode gerar medo na pessoa de entrar nos estudos? Olha, a primeira coisa é fazer o desassédio. Olha bem o que você pensa, olha o estado vibracional, exterioriza a energia e tenha confiança no seu pulso energético para, vamos dizer, dar um jeito ou esclarecer ou afastar as consciências. Agora, que isso, muita gente é perturbada nos estudos por causa disso, Tem muita gente que não chega aqui por causa do assédio, eles não deixam a pessoa chegar. Outro, é possível falar sobre anticonflitismo e indignação
e como relacionar esse binômio com a cosmoética. Mas a indignação não é o ideal na história, não. Quem tem já o anticonflitismo não coloca tudo na indignação. A gente pode ficar indignado, mas aquilo passa logo, é coisa en passant. Não é coisa assim, é porque você fica lastimando a situação. Então é preciso saber superar isso aí. É possível uma pessoa ser voluntária, docente e tenepsista, e não ser necessariamente intermissivista? Se sim, como se explica esse fato? É o processo da fase evolutiva existencial da pessoa. Ela ainda não teve ainda oportunidade. Chega aqui, como ela tem muitos amigos que são intermissivistas, acaba criando um holopensene favorável, ela admite os processos. Então, é aquele negócio do primeiro tempo, segundo tempo, aquele caso que nós temos. A pessoa teria que ler isso aí. Seria bom você ler os verbetes que fala segundo tempo, terceiro tempo e tempos. Tempos. Não é isso? Tem vários deles. Eu mesmo escrevi agora um recente, que ainda não tem no meio dos outros aí, para clarear por cima desse. Outro aqui. Andando pelo centro da cidade, voltando para casa, reparei em uma percepção extrafísica, onde o céu parecia coberto por uma aurora boreal. Não estava muito alto, mas parecia cobrir a cidade. Eram cordas transversais, vibrantes de energia. O senhor já ouviu alguma descrição parecida? O que pode ser? Não, eu não sei de que se passa. Eu queria dizer para vocês que na internet tem aí uma afirmação do Juan Arias, que é o correspondente do Brasil do jornal espanhol El País, que mandou lá para a Espanha. É só uma frase. Que país é esse, falando do Brasil? Que país é esse que junta milhões numa marcha gay, outros milhões numa marcha evangélica, muitas centenas numa marcha a favor da maconha, mas que não se mobiliza contra a corrupção? O PT não deixa, comprou todo mundo. Por causa disso, o país é esse. Compra, são pessoas compradas pelo PT. Por isso que fica o negócio aí da corrupção. Mas um dia a gente chega lá, né? Um dia vão fazer uma marcha anticorrupção. Vamos ver o que vai dar. Está na hora. Agora aí, a observação do espanhol no Brasil, que vergonha para nós, né? Que país é esse? Deu uma daquela do nosso francês lá, que falou isso também, né? De Gaulle. Né? Esse país não é sério. Esse é o De Gaulle. Terrível. Agora, voltando aqui à indução intermissiva, como é que nós ficamos? O que vocês acham do assunto? Pode falar. Professor, na página 35, ali na argumentologia, o professor podia dar exemplificar como que apareceria, no caso ali na caracterologia, o item 14, a ideia da interassistenciologia, no caso da indução intermissiva avançada, que é da juventude. Pois é, a interassistenciologia, ela começa às vezes muito cedo na pessoa, na infância. Isso porque ela já vem com as ideias inatas do curso intermissivo. Eu comecei a fazer assistência mais para meu pai. Eu era criança, ele não saía de casa, eu tinha que entregar as coisas que ele mandava entregar para ajudar as pessoas. Então, com o tempo, eu entendi o que era fazer assistência, auxiliar os outros. Entende? Ajuda. Isso tudo é por causa da circunstância da própria vida, o curso intermissivo. Interassistenciologia, a base de tudo. Agora, veja, curso intermissivo traz isso para a pessoa. Pensa bem nessas 30 ideias que tem aqui. Tem umas que são bem sérias. Por exemplo, uma das mais bravas que tem aqui é essa aqui, ó, mimeticologia. São aquelas pessoas que não querem repetir aquilo que já fizeram. Tem muita gente que vem com ojeriza dela mesma para não repetir aquilo. Isso é seríssimo. Vale a pena pensar. Mimeticologia. Aquelas pessoas que têm, por exemplo, deixaram uma biografia, tem uma biografia de outra vida e ela tem implicância com essa biografia, é esse tipo de ojeriza? Às vezes é. Mas o caso maior não é isso, não. É que
ela vê que dentro da rotina do trabalho dela, às vezes o emprego que ela arranjou, ela está repetindo uma coisa que ela sabe que ela já fez aquilo demais, ela não quer fazer mais. Entendeu? Então, a mimeticologia, quando pega o processo sério, pessoal. Isso aí vinca a pessoa. Vocês têm que lembrar o seguinte, para entender isso bem aí, inclusive o meu chefe aí, é ver o que é vínculo. Não é vínculo, não. Vínculo. O que é que marca? O que demarca? Qual que é o estigma? Qual que é o trauma? O que é que vincou a pessoa? Muitas ideias inatas aparecem por aí. Ela aflora, aquilo vem. Sabe como é que é? Vem à tona. Isso é um fato. Agora, ó, eu tinha, quando menino, a minha ideia de que haveria ambiente, sociedade, gente, população, melhor do que aquilo que a gente vivia na minha infância. Eu tinha certeza daquilo. Então, uma vez eu perguntei para minha mãe, por que a gente mora aqui? Por que a gente não mora num outro lugar? Aonde seja melhor do que isso aqui? Ela falou assim, meu filho, por aqui não tem jeito. Tudo é mais ou menos desse jeito. Isso é na década de 30. Ela então perguntou para mim assim, mas por quê? Você tem alguma ideia de lugar melhor? Assim, tem, e muito melhor do que aqui, mano. Falei com ela. Então comecei a explicar o que é que eu achava. Por exemplo, lá, aquele fulano que bateu no cachorro. Nesse lugar lá não tem isso. Aquela senhora que está brigando com aquele homem todo dia que a gente passa lá, estão brigando e ela já jogou até prata em cima dele. No meu lugar lá não tem isso. Então eu comecei a mostrar para minha mãe tudo que eu achava que estava errado. Sabe como é que é? Ela falou assim, meu filho, você deve ter vindo de um lugar muito bom. Mas aqui não tem jeito, o lugar não é tão bom. Eu era pequenininho e já queria me bater por aquilo. Você está entendendo como é que é? Agora, eu com o tempo comecei a lembrar daqueles lugares. Era o Pombal. Esse vinco, então, seria um vinco do intermissivo, não de vidas anteriores. Ou pode ser também? Porque a última é que fixa mais o processo, não é o antigo. Porque quanto mais antigo você mexer, mais fede, piora tudo. É o recente que é o melhor seu. É esse que você tem que lembrar. No curso intermissivo, então, é que fixa tudo. É o lado melhor. Entende? Valdo, no caso da mimeticologia, pegando esse exemplo que o senhor colocou, né? Lá na sinonimologia, o senhor fala da autodedução da cláusula pétrea pessoal da autoproex. Nesse caso da mimeticologia, como é que a gente poderia fazer uma relação com essa cláusula pétrea da autoproex? Pois é, tem aquela pessoa que lembra da coisa boa. Tem o outro que não lembra porque ele está chateado, com um cotoveloma danado, perante os outros. Então, ele lembra da coisa ruim. Você está entendendo? Tem as fases até reajustar aquilo. Sim, mas nesse Agora, caso... ó, tem uma outra coisa também que influi demais nisso. O enumerador, de vez em quando, me chama a atenção. Isso aí até é bom, gosto de pensar. É o período que a pessoa ficou sem renascer. Se esse período, por exemplo, foi dentro de um nível patológico, isso é terrível. A pessoa vai ter mais dificuldade de ter ideias inatas boas do curso intermissivo. Mesmo com o curso intermissivo. Entendeu o que ele quer dizer? Não, eu entendi. Mas, por exemplo, nesse caso da mimeticologia, qual que é a relação disso com a questão da cláusula pétrea dela? Não, a cláusula pétrea, às vezes, ela lembra daquilo direitinho, né? E eu estou falando aqui, tem outro lugar que eu falo sobre cláusula pétrea, mais sério ainda. Entende? Pois é. Pois é, a primeira linha lá. A autorrecognição da cláusula pétrea da autoproex. Então, no caso, a cláusula pétrea seria ela não repetir o que ela vem fazendo? Outra coisa, seria a cláusula isso? pétrea, no caso, ela é muito individual, personalíssima. Certo. A pessoa não vai esquecer uma coisa dessa quando o negócio é muito bravo. Alguma coisa da interprisão grupo kármica dela que abala o quarteirão. É a coisa mais séria que tem dentro do processo, do destino dela é aquilo. Ela não vai esquecer.
Outra coisa, tem gente que às vezes só pensa nisso durante muito tempo para depois não esquecer aqui. Então é uma espécie de retenção técnica, muito bem bolada, para a pessoa não omitir aquilo quando ela ressomar. Entende? É uma retenção forçada. Tem? Pois é, mas o meu caso, em parte, foi isso. O meu processo, por exemplo, de retrocognição foi isso. Agora, veja, eu acho que eu fui até um pouco inteligente, se vocês pensarem nisso. Eu não me arrependo de ter feito isso. Por exemplo, a coisa melhor que você pode ter em matéria de lembrança é ter uma lembrança da lembrança. Não, vê se me entende. Se você não entender, pergunta. A coisa mais inteligente que tem de uma lembrança é você ter a lembrança da lembrança. Você não esquecer que tem a técnica da lembrança, que isso é importante você colocar. Porque aí você não vai ter uma lembrança só. Você vai ter um punhado delas. Você vai fechar um monte de coisa, porque você vai começar a estudar a holomnemônica. É a memória pessoal, é a retenção das recordações. Foi o que eu fiz. Agora, ó, eu estudei, eu sou burro mesmo, já era para eu ter muito mais noção das coisas. Porque eu estudei isso do século XVII até o fim do XIX. Isso aí, para mim, era fixado. É como se todo dia eu voltasse para aquele assunto. Você está entendendo? Agora, por quê? Eu vi muita gente com problema de mnemônico. E eu mesmo já vi essas coisas do passado. Eu queria lembrar. Agora, eu vi, por exemplo, o negócio que eu vi do negócio da despedida, aquilo foi uma fixação terrível. Aquilo veio do processo intermissivo. Agora, isso não foi só o curso. No meu caso, foi muito antes. Eu já estava trabalhando com o assunto. Agora, isso me ajudou na questão de ter auto-retrocognição aos 3 anos. Como é que é isso? Você sabe, nós estamos aí com um autor, eu não sei se ele está aqui, parece que ele não chegou, ele foi embora. É um autor, é um romancista, é poeta. Então ele veio aqui porque queria ter uma entrevista comigo para ver processo de parapsiquismo, porque ele quer escrever um negócio a respeito. Parece que ele vem até e vai fazer curso, não sei o quê, né? Ele está com interesse. Agora, o que se passa? Ele veio porque está querendo saber o negócio de lembrança. Ele não falou a palavra auto-retrocognição, mas é o que ele queria, você viu, né? Ele veio aí praticamente por causa disso. Por quê? Ele estava querendo saber como é que é o processo das vidas anteriores, esse negócio todo, como é que faz a indução. Eu fui explicar para ele, que ele quer colocar isso no romance. O personagem dele tem uma coisa dessa, então ele está estudando como é que faz. Mas então essa característica... Isso é de hoje, de manhã que aconteceu. Essa característica do senhor já vem de muitas vidas. Vem, mas agora, onde eu tive mesmo profissionalismo de enfrentar a situação com lucidez e caracterizar aquilo destacando do resto, foi nessa intermissão. Eu não me lembro de coisa mais... Eu levar isso a sério. Por exemplo, eu destaquei, Cris, vê se me entende. Eu chamei a atenção para o processo, para mim. Isso é o mais importante. Então, isso é mais do que Mater Pensene, é mais do que o Mega Trafor. Você está entendendo? É mais do que o meu temperamento. É a coisa. Como é que é? É o óbvio. É o que eu preciso. Foi uma para-indução intermissiva. Então. Agora, veja, eu não me arrependo, eu estou certo. Isso me ajudou. Agora, aos 14 anos é que eu vi o alcance disso. Agora, eu comecei a ter a retrocognição com 3 anos. Foi o caso lá da casa, que eu já estava explicando para ele mais uma vez, fui explicar isso, que eles acharam que aquilo era fantasia, depois passou 3, 4, 5 meses, sei lá quanto, nós passamos no lugar, falei, as árvores são aqui, cadê a casa que estava aqui? O que vocês fizeram com ela? Eu pequenininho. Cadê a casa, mamãe? Onde é que está a casa? Aí a minha mãe falou, pô, o menino tem razão. Realmente existiu a casa, tudo que ele falou é o fulano que morava aqui. Mas como? Ele não vivia? Isso foi antes de nascer? Aí o negócio embirutou tudo, ela foi contar para o meu pai quis saber, lá vou eu explicando o que é que foi, como é que foi. Ali começou tudo. Foi aí que depois eu descobri os negócios do meu pai, aquela coisa toda.
Agora, ó, isso foi na Casa Nova, nunca pude esquecer que era a Casa Nova que tinha o pé lá de fruta, com os coqueiros do cemitério, que foi no cemitério, né? Eles desativaram o cemitério, a primeira casa que foi construída no cemitério foi a nossa. Val. O trabalho que o Zéfiro fazia, por exemplo, com Kardec, com Swedenborg, com outras personalidades, tinha a ver com essa questão de favorecer as lembranças ou não? Tinha, mas o problema é que ali não era só isso, não. Favorecer as lembranças é quando tem muita, quase sempre a pessoa ainda não chegou no nível de isso aí funcionar bem com ela. Ela precisa de tanta coisa antes. Hoje eu estava explicando para a Laura as relações, por exemplo, do meu negócio aí com Allan Kardec e os casos de... O processo principalmente do Chico Xavier, com o processo do Espiritismo, que é um processo que mexe com a Espanha, com um monte de gente, eu estava expondo para ela. E a minha vida, eu tive uma série de episódios aparentemente isolados, que não tem nada de isolado, tudo é a mesma coisa. Tudo lá dentro. Então eu pedi para ela agora até estudar uma relação desse passado lá com essa minha vida. Que é impressionante se eu for contar. É que eu não posso contar esses casos, eles são muito pesados demais. Pode enrolar as pessoas, atrai muita gente. E outra coisa, tem muita gente aqui ainda desse povo. Então não é só você que é da Espanha. Tem muita gente que é da Espanha antiga, você é da Espanha atual. Tem muita gente aqui que é da Espanha antiga. Então isso é um problemão. E tem monarquia no meio. Agora, hoje nós estávamos falando justamente isso. Precisa de estudar mais para ver. Tem coisa que eu ainda não juntei as pontas. Eu sei que tem, mas tem que ver que as ilhas se encontram no mesmo continente. Há os vasos comunicantes de baixo, underground. Você está entendendo? Agora, isso é que é impressionante você começar a pensar. Então, isso aí transcende o processo da retrocognição. Entende? As pessoas precisam de amadurecer muito nesse aspecto para depois ter a retrocognição sem se perturbar. Senão, você começa a falar, em vez de se ajudar, você piora. Entende? Porque aquela ferida não cicatrizou. Aquilo ainda está estigmatizante. Ainda não deu para fazer o anti-estigma. Não houve a cura. Como é que fica? Agora, por que nessa última intermissão do senhor, com os 200 anos de intermissivo, essa questão da lembrança ficou mais evidente? Não, a lembrança ali ficou porque eu comecei a pensar do ponto de vista histórico. Meu negócio todo começou estudando o negócio da Revolução Francesa, do outro lado. Eu vi aquilo tudo acontecer nos bastidores. Então aquilo me fez pensar demais, porque eu começava a ver, não, o fulano é o fulano. Essa fulana aqui é aquele fulano. E eu via tudo isso dentro do processo. Porque o próprio transmentor me indicou fazer isso, para ver as biografias extrafísicas. Você entende como é que é, não? Sim. Por que é que eu cheguei e comecei a ver? Cris, quando eu comecei a ter dinheiro para fazer meu pé de meia, a primeira coisa que eu queria fazer era ir para o exterior e consultar as livrarias de biografias. É incrível. E a maior que havia na ocasião que eu fiz pesquisa era em New York. Tinha uma que era só biografia, milhares de biografias, tudo você pensar. Aquele salão enorme, só livro de biografia. Agora, isso, eu era fixado dentro do processo para ver como é que... para esclarecer certas coisas, era um jeito. Agora, o estudo da biografia, eu sabia que poderia me dar certos encaminhamentos e certo caminho de lucidez para o estudo parapsiquismo das personalidades. Isso então me ajudava. Entende? Então é muito engraçado a hora que você vai ver uma biografia e você vê o fenômeno que está passando com a pessoa, ela não entendeu nada, e você já está entendendo o fenômeno, você entendeu muito mais a vida dela, o que aconteceu, por que foi, você não tem nada a ver com ela, você nunca ouviu falar nela. Então, por exemplo, foi a hora que eu vi, por exemplo, nessa ocasião, eu já tinha uma certa ideia, mas ainda não tinha viajado tanto. Quando eu conheci o Pietro Baldi, a hora que eu fui ver os livros dele e conheci pessoalmente, eu falei assim, coitado, ele não viu nada.
O problema dele é que a evidência viajora. Se ele tivesse estudado, seria outra coisa, não ficaria preso nesse negócio da Igreja Católica, as bobagens da Igreja, o romanismo, aquela besteirada do clericalismo, que ele estava todo envolvido, ele sofria com aquilo. Entende? Eu vi logo. E outra coisa, aí é que eu vi, falei assim, o livro dele não é a grande síntese que é o mais importante, é o sistema. É onde ele tentou explicar a coisa, mas não resolveu nada, porque ele não viu o que era o alcance do fenômeno da clarividência viajora. Agora, estudo era por causa dos meus estudos de biografia. Agora, anos depois, passou aquilo tudo, eu fui estudar as biografias com mais calma, já tinha uma bela biblioteca com isso, que é o que tem lá embaixo. Aí tudo ficou muito mais claro a respeito das coisas. Foi aí que eu comecei a ver, né, o problema do conscienciograma, passar o biografado do conscienciograma, entendeu? A coisa deu outra visão, a cosvisão se ampliou. Professor Valdo, B aqui em cima. Em parafatologia, na página 33, na sexta linha de baixo para cima, o senhor poderia ampliar as parapraxes paracerebrais, fixando os parengramas, capaz de facilitar a recuperação de cons magros na pós-ressomática. Amplia para mim. Fala o caso todo aí é o seguinte, veja bem, os problemas todos é o seguinte, existem as tecnologias e as paratecnologias. Elas, então, pegam o processo do paracérebro, e isso mexe nos dicionários cerebrais. Agora, com isso, então, fixa os parengramas, que são as rememorações. Engrama, aqui no caso, é a rememoração. E elas são capazes de facilitar a recuperação dos megacons, depois que a pessoa renasceu. Eu estou trabalhando com verbete que eu vou trazer aqui oportunamente, que chama autorrecuperação dos megacons. Você está entendendo? E esse é terrível, tem muito material. Entende que eu já trabalhei nele. Agora, isso está tudo aqui dentro. É a autorrecuperação dos megacons. Porque o megacons é que são esses cons magnos que eu chamo. É o grandão, aquele que transcende, clareia mais a cabeça da pessoa. Agora aqui, questões. Em trinomiologia, página 34, segunda linha, o trinômio autolúcido, autoparaprocedência, dupla paraprocedência, grupo paraprocedência. Pergunto, eu sou o único da família que compra e lê livros, não consome álcool, não frequenta baladas, não gosta de futebol, estuda conscienciologia e nunca fui simpático às religiões. Como é a paraprocedência grupal nesses casos? O que nos une são os trafares compartilhados até um certo ponto. Mas se você vê e está sabendo mais do que eles, a culpa é sua, principal. Você que tem que ajudar os outros. Você está lá dentro para dar exemplo, ver o que você faz com isso. Aí é exemplo. Que tal você escrever um livro, que assim todo mundo vai ler seu livro, eles vão acabar entendendo os assuntos. Escreva um livro sobre esse assunto. E não fala que é para a sua família. Mas, por exemplo, ofereça para sua mãe o livro. Faz assim um ofertório, uma dedicatória no livro para a mãe. Que assim todo mundo vai ver. Mas por que é que você deu para a mamãe? Quem que é que ou por quê? Todo mundo vai querer ler. Aí você transmite o processo que não tem. Agora, acaba com o estudo que você fez. A falta de leitura, alcoolismo, baladismo, futebolismo, religiosismo, quer dizer, fanatismo religioso. Mete o pau nisso tudo no livro. O que você acha? Você tem jeito para isso, viu? Esse nosso amigo de Pernambuco. Vai firme, você consegue fazer isso. Eu estou sentindo aqui que tem gente que é para falar isso para ele, na hora assim. O senhor acredita que alguém possa realizar, dentro dos próximos anos, um bom filme sobre a conscienciologia? Olha, a turma já está começando a se mexer por aí, vai ter processo de conscienciologia, querendo ou não, no livro do Balzac. Acha que seria perda de tempo fazer um filme assim? Não, eles já estão começando a mexer. Até que ponto poderia ajudar a realização de filmes sobre a conscienciologia? Eu acho que aqui a Mar não está aí hoje, não?
Ela parece que estava aí, né? Ela saiu, ela vai voltar? Hein? Ela vai voltar? Tem certeza? As coisas dela estão aí? Então, põe isso aqui lá, para ela ver que é importante isso aqui, que é mais um que está mexendo com o processo de filme. Olha, tem uma pessoa especializada que vai entrar em contato com você. Gostaria de entender e como é ter saúde consciencial. Poderia defender para mim, ou definir para mim com exemplos? Saúde consciencial é aquela pessoa que corta a conflitividade. Ela diminui os conflitos. A partir disso, então, ela fica sem autoconflitos bravos. Então, tudo quanto é processo de doença fica menor. Ela jamais vai ter uma mega doença, ela vai ter só mini doença, bobaginha, que ela consegue superar o processo. E outra coisa também, nesse caso, a saúde consciencial é uma pessoa que é mais tranquila, ela é mais serena, ela não é afobada, ela não se precipita. Então a tendência dela é errar menos e acertar mais. Isso é muito importante. Poderia aprofundar na parafatologia, página 33, quinta linha de baixo para cima. As parapraxes exológicas, determinando as retrocenhas intermissivas capazes de favorecer a recuperação instantânea dos paracompromissos assumidos na pós-ressomática. O caso todo é o seguinte, isso aqui, a primeira coisa são as tecnologias que tem dentro do processo das vidas sucessivas consecutivas. Agora, a retrocenha, seria bom você ler, já tem um verbete explicando isso, que pode clarear mais a sua cabeça. O verbete é sobre retrocenha mesmo, o título é esse. Agora, isso então favorece a recuperação instantânea, que nós chamamos de autorretrocognição. Os paracompromissos assumidos, a gente tem isso antes de renascer e tem depois que renasce. E tem os processos também quando a pessoa dessoma. Então, tem as várias fases, vários períodos, os patamares dessa história. Agora, seria bom você entender cada uma dessas palavras para ver como é a recuperação e por que isso é importante. Agora, com o passar do tempo, todas essas manifestações parapsíquicas da pessoa ajudam a enriquecer o problema de autorretrocognição, as lembranças dela. Tudo que ela tem de matéria de parapsiquismo. Então, a tendência de uma pessoa que desenvolve muito parapsiquismo, ela amplia a retrocognição. A holomnemônica dela, ou seja, a memoriologia se expande. Professor, Sim. aqui B. O senhor falou da sua retrocognição quando o senhor era pequeno, né? Lembrou tudo na cidade, a casa que tinha sido demolida. Então, o senhor teve uma vida anterior ali ou foi... Não, é cada situação do Zéfiro. O Zéfiro estava... O meu caso, nisso aí, houve um problema trágico extrafísico, mas devido à tragédia intrafísica. Qual foi a tragédia? A minha mãe casou com meu pai. Gostava demais um do outro. Ela estava grávida quando o povo, o mulherio, deu em cima do meu pai. Tinha um monte de mulher, porque ele era dentista dentro de um local que era de mineração. O povo só dormia depois dos tiros, era um faroeste. Então tinha muita prostituta, que acompanhava os garimpeiros, você está entendendo aquele negócio todo. O meu pai era um dentista que atendia esse povo todo. E ele levava tudo no jegue, no burro, você está entendendo? E motor daqueles de pé, tal, aquele negócio desse jeito. Com isso, ele tinha contato com muita mulher, tratava de mulher, aquele negócio todo. Como ele era bem apessoado, era um problemão. Mas ele gostou demais da minha mãe, que a minha mãe era bem uma mineira, bem arrumadinha, quando moça, era uma moça que se destacava. Casou com ela, mas você tem que lembrar que ela era filha do delegado. E lá já não tinha lei, mas tinha um delegado. Agora, então, veja, o delegado era de Monte Carmelo. Então, casou, foi lá, e eles foram morar junto com o meu avô, o delegado, o pai da minha mãe. Aí, o meu avô ficou sabendo de uma das louras que estava atrás do meu pai, mandou ele fora de casa na hora. A minha mãe já estava grávida da minha irmã, que é essa que mora aqui.
Eu ia renascer logo depois da minha irmã. Esse que era já o programa, já estava tudo ali. Quando acontece aquele negócio do meu pai e do meu avô. Pronto. Aí eu passei caminhando e encaminhando e urubu-servando o que ia acontecer com essa família, aquele povo todo, o tempo todo. Foi que aí depois, 12 anos depois, acontece um acidente com meu pai lá, por causa do negócio que ele continuava trabalhando, deu um bicho de pé no dedo mínimo do pé esquerdo dele, ele não sabia que tinha diabetes, começou a dar uma gangrena, a gangrena seca, só parou com o corte da perna dele aqui em cima. Na hora que cortaram a perna, não dava mais para ele pular a cerca. O meu avô e a minha mãe receberam o meu pai de volta. Aí eu falei assim, chegou a hora de renascer. Você está entendendo? Agora, vocês não ficam pensando que eu arrumei o bicho de pé para ele arranjar, não. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu fiquei sabendo depois do negócio o que é que aconteceu. Agora, veja, essas coisas todas, eu cheguei pequenininho e falei para minha mãe. Eu é que juntei a senhora com o papai. Minha mãe falou, menino, onde é que você tirou essas ideias? Como é que é possível? Aí comecei a falar qual era a casa, o que é que tinha, o povo que havia. Ela ficou besta, né, de ver aquilo, como é que era. Lá pelas tantas, eles admitiram que eu não estava falando só fantasia, que o negócio tinha razão. Que o negócio era anterior à minha vida. Como é que era possível? Agora, você veja, na hora que o negócio estava assim, eu sabia também que o parto ia ser bom, porque a minha mãe parada, sem vida sexual, durante 12 anos, quer dizer, 11 anos pelo menos, né? 11 anos e tanto, a fábrica estava fechada. Você sabe, quando acontece isso, quase sempre o parto tem problema. Tem alguma coisa que acontece. Outra coisa, lá não tinha, lá tudo na base da parteira, daquela de interior. Não havia obstetra, ginecologista, não tinha médico na cidade, você tem uma ideia. Então, como é que é? Você entendeu aí o drama de cá e o drama de lá. E eu, urubu-servando ali, ó, acompanhando o caso, porque sou interessado no negócio. Quero ver o que vai dar isso. Você está entendendo? Agora, tudo tem sua razão de ser. Agora, o ponto-chave de tudo isso não era meu pai, era minha mãe. Foi a época, devido ao processo de me ajudar. Ela seria o pau da barraca, no meu caso. E foi. Em tudo isso ela foi. Fora de série. Aqui na página 34, na trinomiologia, na segunda linha, você pode falar sobre trinômio autolúcido, auto para procedência, dupla para procedência e grupo para procedência. O caso todo aí é o seguinte, a pessoa pensar que tem uma procedência pessoal, a procedência da pessoa e do duplista ou da duplista, quer dizer, a companhia, e depois tem um grupo. Então, isso aí, quando a pessoa pode entrar nessa rememoração, ele já alcançou o profissionalismo, né? Ele está no top, saber tudo. Então, por exemplo, a hora que eu sei, alguns que estiveram comigo no Pombal, eu acho que é o máximo. Isso é uma sabedoria extra. Quer dizer, uma cognição, conhecimento extra. Mas a implicação disso, porque... É terrível, porque você sabe quem é quem, por que é, você vê o caminho disso, o processo evolutivo, o que é que você faz com essas pessoas, qual tipo de assistência que você oferece a elas. Isso aí é terrível, você pensar nisso tudo. Veja, você acha que eu tenho vivido bem, por exemplo, com o Moacir? Ele está aí, não? Com o Moacir? Sim. A minha amizade com o Moacir comigo, presta atenção, eu com ele. Sim. Não é que nós somos amigos assim, ó. Quantos anos? Isso tudo é por quê? Mas nada nasceu ontem, nem traz anteontem. Entendeu? O negócio é muito mais antigo. Mas agora o que eu vejo é o processo extrafísico. Que eu vejo as coisas claras, quem é que foi, quem não foi. Mas nesse caso seria... Aqui tem muitos igual o Moacir. Mas nesse caso seria a mesma para a procedência, certo? Quer dizer, Agora, veja, nós temos uma coisa que nós somos privilegiados, esse grupo todo.
O curso intermissivo, ele afiniza todo mundo, equaliza, todo né? mundo junto, Equalizou. ele qualifica. E equaliza, né? Meio equaliza tudo, fica todo mundo junto. Isso aí é muito importante. Agora, o que é importante é isso. Por exemplo, no caso do Moacir, eu sei tudo. Eu lembro de coisa dele. Conosco, lá no Pombal. Entendeu? Então, pensa nisso. Como é que fica? Estou dando um exemplo do Moacir. Eu conheço aqui dezenas de casos. Como é que fica? É justamente isso. Agora, ó, eu acho, sabe, lógico, que isso aqui é das coisas mais avançadas que tem. Trinômio autolúcido, auto para procedência, dupla para procedência, grupo para procedência. Não sobrou ninguém. Aqui só faltava colocar o evoluciólogo, que não está claro. Está entendendo? E eu ainda tenho isso por cima, porque esse alcandora o processo, ele sobrepaira, ele abarca tudo. Está entendendo? Aí é mais sério. Mas, Valdo, no caso, você deu o exemplo do Moacir, que seria a mesma para a procedência. Mas você também tem cognição de outras pessoas referente a procedências que são diferentes da sua também, não tem? Tem. E isso dá o mesmo processo de implicação? Como é que é? Dá, porque você localiza a pessoa. É muito importante você identificar quem é quem. Você veja, hoje tem até dicionário de quem é quem. O negócio não é fácil, quem é quem. Muito sério. A gente mesmo, nós entramos numa dessa. Né? Eu e a Cris entramos numa dessa. Você comentou um tempo atrás que a tendência é que as pessoas das diferentes ICs tenham a mesma procedência em cada IC, né? Para a procedência, no caso. É mais ou menos nessa linha? Não é só o processo da procedência. Vamos dizer assim, de onde emana, de onde promana, de onde vem a origem. A origem, às vezes, não é o processo apenas para a procedência, mas é a origem. A origem, por exemplo, em comum, às vezes, foram vidas num determinado país, numa determinada época, em que todo mundo se ajustou no curso intermissivo. Houve um reencontro a partir daquilo. Isso muda tudo. Isso aí traz uma nova orientação para o grupo inteiro. Agora, o que se passa? Se nós formos estudar, todo mundo tem relação com todo mundo. Mas o que interessa são aqueles que são os mais próximos. É aquilo que eu chamo da prosêmica e junto vamos dizer, a orientação prosêmica mais junta. Então é muito importante pensar. Como é que fica? Então, no meio de um grupo, você tem aqueles que são mais do grupo. Perfeito. Outra coisa também. O núcleo. Nós já temos uma coisa aqui que facilita demais o processo da imantação recíproca da fraternidade. Devido ao curso intermissivo, há um nivelamento a partir do curso intermissivo. Nem todo mundo tem um curso intermissivo igual ao outro. Vamos entender isso. Vamos supor que tem aí 3 patamares diferentes. Mas o princípio é o mesmo. É como se todo mundo fosse da mesma escola. E da mesma época. São contemporâneos. Então isso faz uma mescla e um rapport que nós nunca tivemos em vidas anteriores como grupo. Você entendeu, não? Isso aí a gente teria que entender mais. O povo contempla que vai descobrir, eles vão começar a dar mais valor. O que eu chamo de grupo carnalidade. Você está falando, então, seria uma espécie de para-zeitgeist em relação ao curso intermissivo. Agora, por exemplo, aí chega num certo ponto que o processo da paraprocedência fica secundário. Você está entendendo? Porque a imantação do problema, vamos dizer, de fraternidade entre o povo, devido aos interesses comuns, você sabe que com os interesses comuns é que o povo se junta mais. Né? É onde tem mais. É tanto que, mesmo para fazer o mal, se o inimigo é um só, de 5, junta os 5 contra o inimigo só. Isso é regra. Isso é de bicho. Você vai olhar, por exemplo, as manadas de animais subhumanos agem desse jeito. Tem que pensar nisso tudo. O negócio, você pensou quantos milhões de anos nós não somos assim? Agora, Valdo, só para facilitar a compreensão nossa.
pegando esse exemplo das ICs, tá? Se a gente pegasse, por exemplo, lá o IPC ou a OIC, ali tem uma boa parte tem a mesma paraprocedência e tem a mesma origem que você estava comentando. Devido às inclinações que são mais ou menos idênticas. Inclinações, tendências. São, no caso aí, os fatores básicos da pessoa. A tendência dela. Para fora. Está entendendo? Isso é óbvio. Pensa bem isso aí. Fica tudo óbvio, fica claro. Então, por último, você poderia falar no caso da PEC, só para a gente aproveitar como auto-pesquisa lá. Não, por que é Qual que eu seria a nossa... você e falei de você trabalhar com isso? Devido ao seu processo político. Passado. Então, por extensão... Não tem novidade nenhuma nas coisas que nós fazemos. Eu procuro repetir tudo que eu posso, desde que aquilo seja positivo. Mas a relação política e ProEx, porque a política afetava o destino das pessoas? Não, só para a gente porque a política é a mobilização de gente. E como a nossa mobilização de gente, qual é a maior que nós temos? É a Max ProEx. São 630 pessoas aí. Como é que faz? Agora, é muito engraçado como é que o povo procura a gente. Por exemplo, esse senhor que esteve aí hoje com a senhora dele. Romancista. Vem aí. Eu nem falei para ele quantos escritores nós já temos publicado do Holocico. Não cheguei a falar. Mas você deu a listagem para ele. Ele nem ficou sabendo isso. Mas por que ele vem aqui? Não é estranho uma coisa dessa? Muito estranho. Os programas todos. Agora, tudo... Eu não falei nada para ele também sobre curso intensivo. A gente só deu 4 livros de cara para ele, não foi? Vamos ver o que vai sair desse homem. Ele mora depois de Cascavel. Como é que chama a cidade? É Cafelândia. Você já ouviu falar em Cafelândia? Valdo. Cafelândia. Valdo, eu aqui. Ele ganhou também o Cristo Espera por Ti. Você viu aí? É bom você entrar em contato com ele. Olha depois lá no estúdio. Eu já vi. Qual é a procedência dele? Quero te Agora, falar. eu estou vendo aqui que você está falando. Isso. Aqui. A sincronicidade de ter saído no Jornal da Bahia, algo com Geraldo Sarno, a lista de pessoas que aumentou, de pessoas que estão ajudando, e a chegada dessa outra pessoa aqui, Alexandre Guimarães, que também oferece já tem ajuda. 67 contatos até agora. Com esse de hoje, 68. Agora, o que é essa do Geraldo Sarno? Do Geraldo Sarno é uma mostra de cinema que teve em Salvador, ele foi homenageado e ele apresentou o Viramundo e o Último Romance de Balzac. Foram os 2 filmes que ele apresentou. Isso foi agora, né? Foi, é recente, agora. No dia 15, está falando foi. Aqui. Eles continuam apresentando o filme em várias mostras de cinema. A mostra lá paga 30 prata para assistir 10 filmes. São disponibilizados 30 passaportes polas. Vai até que dia? Já acabou, né? Acabando, 25. Até o 25 de agosto. Interessante. Vamos ver isso aqui com calminha. Agora, gente, no caso de uma pessoa que nasceu em 1974 e possivelmente tenha dessomado em 1969 de forma traumática, pode ter feito curso intensivo? Aí tem que olhar. Isso aí com calma. Cada caso você tem que examinar. Não dá para chutar. Poderia falar algo sobre sons ou músicas no extrafísico? Olha, essas coisas existem. Agora, a maioria das músicas que são boas, elas ajudam. Quase sempre é música clássica. Agora, as músicas que não prestam, essas que induzem os caras a fazer, por exemplo, os rock de alguma coisa com muita maconha, isso tudo é baratrosférico. Agora, outras coisas. Existe música também, clássica e semiclássica, que são baratrosféricas. Eu já mostrei isso aqui através das músicas do Saint-Saëns. É só olhar que tem problema desse. Agora, uma pessoa que começa a mexer e trabalhar com as energias, ela chega num certo ponto que, pelos acordes da música, ela pode dizer se aquilo é baratrosférico ou não. Isso aí que é sério.
Outro, quando o senhor falou sobre o caso da consciência ficar muito tempo sem renascer, e se for de forma patológica, pode influenciar negativamente, mesmo que tenha feito o curso intermissivo. Não, ela não, às vezes não fez o curso intermissivo por causa disso. Quando faz o curso intermissivo, tudo melhora. Depende dela. O curso intermissivo teria ocorrido depois desse período sempre, mas é preciso de ver se melhorou, o que deu. Se a pessoa está muito enrolada, nem ela não vai querer fazer o curso intermissivo. Porque ela não está ainda preparada, não se acha em condições de fazer uma reciclagem. Ela não quer renovação. Ela às vezes está ainda com mágoa, alguma coisa carregada dentro do processo dela. Coloca a pessoa em situação mais positiva, não deveria evitar o problema, assim melhora, mas você sabe que essas coisas não são fáceis. Quanta coisa não quer melhorar? A pessoa enfrenta de novo, a pessoa, pronto, falta tudo aquilo de uma hora para outra. Ou essa situação, ficar muito tempo sem renascer de forma patológica, ocorreria em alguma outra intermissão? Não, o processo pode ser dessa vida, mas pode ser de outra. Quase sempre é a anterior mesmo que manda, pouco antes do curso intermissivo. Essa que influi mais. Amanhã daremos a aula do pai a respeito do Daniel Douglas Home. Ele foi contemporâneo de Kardec, esteve na Europa mais ou menos no mesmo tempo, o período em que o Zé esteve trabalhando com Kardec. O senhor tem alguma retrocognição a respeito do Home que possa compartilhar conosco para enriquecer a aula de amanhã? Não. O Home, ele era o popstar dessa história na ocasião. Pra você ter uma ideia, era isso. Parafatologia, página 32, primeira e segunda linha. Quais os fatores otimizadores que poderemos utilizar para ter autorretrocognição da cláusula Petra da autoproex? E a Apex. Fala aí um pouco sobre isso, mas deixa eu acabar de ler o que ele escreveu. As parapraxes educativas favorecendo as paracognições capazes de imunizar contra os retrovícios na paradessomática. É a 7ª e 8ª linha da parafatologia, página 33. Consegue alterar a situação de um drogadito que, por exemplo, fumou ou bebeu décadas ao longo da vida? Não há dúvida que o que melhora é por aí. Se uma pessoa, por exemplo, ela está desse jeito, ela se internar e ela começar a estudar os nossos processos, ela melhora na hora. Mas agora, tem que lembrar que é aquele para o resto da vida. Quem entrou em processo de droga tem um problema para o resto da existência. A gente recomenda, antes de explicar rapidamente, o curso Identificação das Diretrizes da PROEX, onde a pessoa vai trabalhar justamente identificar a linha mestra ou a diretriz básica de atuação da PROEX dela. Mas, de maneira breve, o que a gente pode falar ajuda muito a pessoa a considerar aquilo que nós chamamos de identidade interassistencial, que seria um paralelo da identidade profissional da pessoa. Da mesma maneira que nós vemos que alguém é engenheiro, o outro é nutricionista, o outro é psicólogo, a pessoa pode ter a sua identidade do ponto de vista da assistência, que corresponde a uma especialidade dentro da Conscienciologia. Então a pessoa é parapedagogo, a pessoa é consciencioterapeuta, a pessoa é proexólogo e por aí vai. E essa identidade, então, ela vai ser definida a partir de 4 elementos básicos. O sujeito da assistência, que é a própria pessoa, o público-alvo da sua PROEX, tem gente que se interessa a trabalhar com drogados, outro quer trabalhar com sub-humanos, outro quer trabalhar com menores carentes e por aí vai. Então, definir qual é o seu público-alvo. Outra, o problema evolutivo. Que tipo de problema que você quer ajudar a resolver? Tem gente que se dedica ao combate à obesidade, o outro se dedica ao combate à violência, o outro à criminalidade, à corrupção e por aí vai. Então, qual é o problema evolutivo que você quer se dedicar? E a solução interassistencial. Que tipo de contribuição de assistência que você pode dar e que você tem motivação? Para poder definir essas questões, 3 indicadores servem e são muito úteis. Talentos, aí entra os seus trafores, megatrafor, experiência. Aportes, o que a vida lhe deu, que vão ser as ferramentas, e a motivação. Então é TAM, talentos, aportes e motivação. A partir dessas variáveis você pode começar a definir qual é, ou identificar qual é a cláusula pétrea da sua PROEX. Sr. Valdo, aqui no B. Aqui. Na parapatologia, página 33, 6ª linha e 7ª, a parapsicoterapia especializada, depois
as atuações paradidáticas singularizadas para cada intermissivista. O senhor pode comentar um pouquinho mais disso aí? Onde é que está isso aqui? Linha 6, da página 33. 33. A parapreceptoria especializada, o que isso, que é a sequência também. As atuações paradidáticas é essa? Isso, é. Singularizada para cada intermissivista. O problema todo é o seguinte: quando a pessoa vai fazer um curso intermissivo, ela vê determinadas disciplinas ou matérias das aulas que ela recebeu que são específicas para ela. Aquilo que era bom para você não era bom para mim, não era bom para o Tiago, não era bom para Ivanilda e por aí vai. Cada um pega e pensa aquilo que é mais importante para a pessoa. É isso que nós queremos fazer. E geralmente isso aqui é que fixa para a pessoa lembrar quando ela vem para cá. Por quê? É o que mexe mais com ela, é o que move o destino dela, é o que pode fazer uma reciclagem maior do caminho dela, imediato, o futuro imediato. Entende? Professor Valdo, aqui, na página 33 também, a 7ª linha de baixo para cima. As parapraxis terapêuticas reforçando os trafores, capaz de sustentar as rescias intermissivas na pós-ressomática. Pois é, isso aqui que nós já falamos aqui antes, já tocamos nesse assunto, que é o problema terapêutico das técnicas que existem, que melhoram os predicados que a pessoa já trouxe de vidas anteriores e sustenta o problema da reciclagem intraconsciencial dela quando ela começa a viver aqui. As terapêuticas seriam ela ter uma inclinação boa, ela dar valor para a ética, ela observar os problemas dos trafores que ela tem, que o povo poderia chamar de virtude, os predicados que a pessoa tem. Ela então dá mais valor para isso. É por aí que vem. Agora, aquilo se manifesta através da sensibilidade dela, entende? Ela então chega para cá, às vezes ela não é casca grossa, ela começa a sentir as coisas, começa a ter rememoração, muda tudo. Tem o nosso amigo que está aí hoje, está trabalhando aqui conosco. Eu fiz, lá na livraria Epigraphe, eu fiz a experiência mais braba que tem com ele em pé, para ver o processo de dedo a dedo. Ele não sentiu nada. Ele ganha do Ivan, sabe? Mas ele vai caminhar para sentir alguma coisa, porque ele está aí, está fazendo força, está entendendo? Agora, ele ganhou do Ivan. O Ivan não está aí hoje, né? Entende? É turma, nós podemos fazer um clube aí inicial. É que esse clube ele vai se desfazer logo, porque o povo começa a desenvolver, não é mais do clube. Então, mas ele ali a gente poderia colocar na diretoria. Que ele não sentiu nada, porque isso que eu fiz com ele é a cirurgia, é o acid test, quer dizer, o teste do ácido. Entende? E outra coisa, a energia que eu envolvi o nosso amigo é tsunami. Ele não sentiu niente. Como é que é possível? Entende? Agora, é o caminho, está certo, mas ele está no caminho, é por aí. De qualquer maneira, ele tem alguma sensibilidade, senão ele não estaria aqui. Ele não viria fazer curso. Agora, eu falei com ele, dá um laboratório para ele fazer. No laboratório, eles vão dar um jeito em você. Que a turma agora já te marcou. Você está vincado. Eles estão de olho em você. Os amparadores vão ajudar. Valdo, letra B. Em relação aos professores do curso intermissivo, em relação ao nível evolutivo, a média dos professores estaria dentro da escala. Em que nível evolutivo? Olha, lá tem gente, desde serenão até gente pré-serenão, pior do que a gente. Eu era bedel nesse troço. Então, por exemplo, os maleiros, bedel, entendeu? Tem gente de todo tipo. Agora, tem até serenão, depende do que é. Tem aulas que às vezes é o serenão, do jeito que é que tem nas escolas por aqui, tem muito disso. Por exemplo, não tem aqui na universidade, na academia, nas faculdades, não tem a aula de sapiência.
dada pelo professor Magno, aquele que é o maior que vem, tal, é o Deus na Terra, quer dizer, o Opus Dei. A história. Isso eu entendo, mas se pudesse definir uma média aproximada do nível evolutivo? A média da maioria é um pouco mais do que pré-serenão. Então, é um pré-serenão ativado. Então, é cara que já sabe mexer com o processo da TENEPS muito bem, alguma coisa nesse sentido, tal, por aí. Todos eles foram completistas na vida anterior? A maioria já. Praticamente todo mundo foi, né? Não sempre, mas foi completista, lógico, alguma coisa. Tem ficha boa. Senão não dá para sustentar o ambiente extrafisicamente. Não precisa de fazer muito exame na pessoa. Põe ela na chapa quente, leva ela para o ambiente. Se ela aguentar ficar lá, tudo bem. No caso do enumerador, ele também foi, de muitos aqui, professor de curso intermissivo? Foi. Ele conhece bem essas coisas todas. E ele é... Um outro que conhecia muito bem, mas que era especialista em energia, era o Tao Mao, o chinês. Entende? O enumerador também é chinês, você sabe. Ele tem panca de mandarim, do jeito dele, tá? É muito filósofo. No caso do enumerador, extrafisicamente, o nível evolutivo dele é qual? É, o meu. Pré-serenão, mais ou menos lúcido. É o caminho. Ele também se interessa muito com a questão de semiconsciencialidade, teleguiamento, evoluciólogo. Esse é o caminho. Nós estamos nessa. Aqui na página 35, caracterologia, o item 25, que é o último. Você pode ampliar um pouco mais aí dentro desse contexto? Profissionologia, a profissão pessoal. O que você quer? Você sabe tudo isso aí mais que eu com a Apex. Não, por isso que eu queria que você expandisse. Porque você está falando aqui da indução. O que eu vejo é o seguinte, essa semana mesmo eu estive falando aqui, num dos meus verbetes aqui, para pesquisar o negócio e fazer comentário, eu disse que profissão tem dois aspectos básicos que a pessoa vê logo. Tem uma profissão que é boa e tem outra que não presta. Ser carrasco, por exemplo, não é uma grande coisa. Já a pessoa trabalhar para fazer assistência dentro da área da saúde já é uma grande coisa. Então, essas diferenças em matéria de profissão, eu acho que são os aspectos iniciais mais relevantes que nós temos que levar em consideração. Por quê? Mesmo dentro de uma área boa, a pessoa pode fazer errado. Olha aquele Abenenasura, aquele cara lá, que está foragido, dentro da área da saúde. Olha as bobagens que o cara fez. Quer dizer, então, você não pode confiar, mesmo que a profissão seja santificada, que o profissional vai ser santo. Não existe isso. Então, o processo da intenção, o objetivo, a tendência da pessoa, a automotivação dela, o autoesforço pessoal, isso influi demais. Porque tem uma influência direta na questão da ProEx, mas profissão não é... Por exemplo, o cara já escolheu ser mercenário. Ele já não presta mesmo antes de começar. Então ele já entra numa profissão que não presta para não prestar mesmo. É para piorar ainda mais. Vai ser mercenário. Quer dizer, o que você quer? Ele quer matar os outros. Como é que fica? Porque, Valdo, esse tema da profissão é um dos temas hoje que a gente atende na maior incidência hoje de atendimento na Apex. Seguramente a gente pode falar que é a profissão. As pessoas hoje intermissivistas com problemas em relação à própria profissão. Ou é desmotivação, ou acha que deveria ter feito outra coisa. Agora, veja, às vezes, quem é mais motivado com a profissão são justamente os meliantes, os ilícitos, os criminosos. Eu lembro bem de um cara, isso no interior do Brasil, que eu encontrei com ele, ele estava me falando que ele já estava aposentado, ele foi mercenário. Ele trabalhou em 3 guerras grandes que ele falava na ocasião. Se há de ver, vamos dizer assim, o entusiasmo dele de dizer a profissão de mercenário. E outra coisa, sempre arranjava uma desculpa ou uma justificativa para aquela guerra. Nos Estados Unidos tem uma revista especializada para esse público. Eu sei. É triste.
Não é fácil, não. Outra coisa, agora tem aquela turma que eles estão colocando na guerra, né, os Blackwater. São mercenários profissionais. A revista é Soldado da Fortuna. Pois é. O nome da Mas é que Soldado da Fortuna é antigo. Isso é da época do povo da África lá. A turma lá, sabe, dos legionários. Os legionários são... Poderia esclarecer na pensenologia, página 32, última linha, a ortoforma holopensêmica intermissiva. Sim. O problema todo é o seguinte: quando a pessoa vai fazer o curso intermissivo, ela entra dentro de uma comunex que é totalmente favorável, equilibrada, cosmoética. Sendo assim, orto quer dizer que é harmoniosa, equilibrada. A forma holopensêmica, quer dizer, o ambiente, a atmosfera intermissiva que ela esteve, era boa. Então, o que se passa? Se a pessoa passou e vivenciou durante alguma temporada dentro dessa ortoforma holopensêmica, dentro da intermissão, a tendência dela foi pensar positivamente muito tempo. Aquilo vai ajudá-la a melhorar o processo da memória. Memória, elaboração de pensamento, juízo crítico, cosmoética, associação de ideias, dicionários cerebrais, tudo isso melhora. Por que o busto do Popper aí? Ele foi relevante desde o ponto de vista da conscienciologia? Escuta, companheiro, existe ali também um outro, ó, Michelangelo Buonarroti. Como é que você sai dessa? Nós estamos fazendo 200 bustos de grandes personalidades da história humana. E eu trago alguns para fazer companhia aqui para a gente, para ver se a gente melhora o pensamento. O problema todo é esse, é melhorar o holopensene. E outra coisa, o ambiente aqui tem muita energia. Não é por causa de mim, não. Esse povo deve estar ajudando um pouco. Eles e os estudantes do curso intermissivo que aparece aqui. Você sabe que esteve aqui na sua ausência o professor Vicente Lopes Pérez, está fazendo o curso intermissivo. Eu fiquei achei o máximo. Eu pensei o dia inteiro no processo dele. Bolas, eu agora precisava de ver alguns deles, né? Já vi o Sakurai, já vi a ele. Tem agora alguns. O Valado ainda não vi. Eu vou ver se eu mando um. Tá? Para ver se a gente encontra com o Valado lá. Esse aí era o mais chegado comigo. Poderia aprofundar em caracterologia, página 35, o item 16, interpresiologia? Sim, a interpresiologia seria bom a senhora ler verbetes novos sobre o assunto, né, que tem uma série deles, para ela saber o que é. É quando a pessoa fica presa dentro do processo da grupo karmalidade do ponto de vista patológico. Isso é que é a interpresiologia. Agora, o que se passa? A pessoa, quando faz o curso intermissivo, ela identifica, localiza e leva muito em consideração qual é o nível da interprisão que ela ainda tem. Então, ela tem que começar a mexer com isso. Agora, qualquer coisa seria bom você ver nos 700 experimentos que a gente mostra como é que a pessoa sai da interpresiologia. Tem uma escala. Quais exercícios e leitura o senhor recomenda para abrir a clarividência e interagir com o amparador? Olha, a primeira coisa é começar a ler os livros da Enciclopédia da Conscienciologia. Por sinal, agora, recentemente, nós falamos aqui de clarividência, teve até alguém que defendeu o assunto. Seria bom era ver esses verbetes recentes sobre a clarividência. Isso pode ajudar muito. Agora, tem muito livro sobre clarividência. Qualquer coisa é só chegar aqui e procurar lá na holoteca, que tem dezenas de livros sobre clarividência. Professor Waldo, na parapatologia, na terceira linha nisso, o senhor fala das neoideias inspiradas pelo curso intermissivo e rememoradas pela consciência intermissivista nas instituições conscienciocêntricas, né? Nesse caso, o voluntariado como um todo pode aguçar essas neoideias. Então, a pessoa ela pode não ter, mas quando chega... Não é isso. A convivência que nós temos um com o outro atiça as
ideias, então essas neo-ideias atiçam o processo da rememoração. Então, o próprio fato da pessoa lá... Eu guardei uma coisa, você guardou outra, o Lógico guardou outra. A gente junta aquilo, quando junta, faz uma terceira ideia. Aquilo nasce na cabeça da pessoa. Seria como se fosse uma ignição intermissivista. Então, tem pessoa que vem me falar, às vezes, uma ideia, fala assim, Valdo, eu estou com uma verpom fora de série. Vai olhar e fala assim, já tem vários verbetes sobre esse assunto, é só você olhar. Ela testou o negócio, não é aquilo que ela começou a entender, entendeu? Começou a engatinhar e viu. Eu falei assim, sobre esse assunto, tem até verbete inteiro falando sobre o assunto. Ela descobriu aquilo, era uma verpom. A verdade relativa de ponto, ela acabou de descobrir. É muito importante para ela. Ela ainda não viu o alcance do que é. Agora, veja, isso é a reciprocidade de lembrança. Outra questão logo acima ali, que só fala da parapreceptoria, logo abaixo, parapreceptoria especializada, né? Nessa parapreceptoria, sim, no caso, o amparador de função hoje, ele poderia ser um parapreceptor também no curso intermissivo ou não? Existe uma coisa que eu falei aqui esses dias, é bom eu clarear isso aí para você. Apareceu aqui o professor Vicente Lopes Pérez, que foi o cara que me deu aula durante 2 anos, específica para mim, durante 4, 5 horas, todo dia, de segunda a sexta, durante 2 anos. Eu aprendi demais com ele, porque isso me favoreceu demais, porque eu estava, nesses 2 anos, eu não tinha escola nenhuma, porque eu já tinha feito curso primário, lá não tinha nenhuma escola naquela ocasião. Agora, o que se passa? Eu sempre fui grato aos meus professores. Esse aí era o homem da minha infância, porque o resto tudo foi mulher. Eu tive, por exemplo, a doutora Heloísa Fonseca Soares, que era grande odontóloga, que também era assim comigo, e essa apareceu depois até no Instituto. Teve outra que me acompanhou 3 anos no curso primário, que é a doutora, a dona Odete Brum, que era uma louraça fora de série, inteligentíssima, que apareceu também depois lá, foi me visitar no Instituto. Então, veja, isso em vida. Agora, o professor Vicente Lopes Pérez, eu nunca tinha tido notícia nenhuma e nunca mais encontrei com um homem, porque eu entrei no internato, logo depois que acabei com as aulas dele, nunca mais tive contato com ele. O cara morreu depois de alguns anos, ele morreu ainda moço, com 59 anos. Agora, o que é que se passa nessa história toda? Eu tenho uma leve impressão que quem fez ele aparecer, porque já está estudando o curso intermissivo, são aqueles 5 meus parapreceptores que tiveram aqui. Está tudo dentro da mesma linha. Você está entendendo? Eu tenho certeza disso hoje. Pelas coisas que eu vi, tudo tem relação. Agora, esse povo todo tem relação comigo e com o enumerador. O enumerador me falou. Então, você veja como é que os afins se atraem. Mesmo profissionalmente, mesmo pelos interesses. Porque daí vem a meritocracia, né? Porque... Isso tudo é meritocracia funda, profunda, abrangente. Entende? Agora, ele é uma grande personalidade no Vicente Lopes Pérez. Hoje já tem escola com o nome dele. Entendendo? Agora, eu sou uma pessoa da área de educação. Você pensa bem, a nossa amiga Filippine, que a gente chama aqui, a italiana, ela era da escola. E outra coisa, os piores lugares que havia, coitada. Ela fez uma força danada para ver se melhorava a tarefa de esclarecimento. Dentro da Igreja Católica, e cá. Agora, pensa bem nisso. Só reforçar. O meu caso, por exemplo, minha relação com o Mário Palmieri. Presta atenção, uma coisa impressionante. Como é que o negócio da área do ensino comigo, eu estou lá dentro. Agora, o seu parapreceptor, por exemplo, do curso intermissivo, é alguma dessas figuras ou seria mais... Não, no curso intermissivo, o meu negócio vem do passado, devido ao problema de 1001, 1100. O processo é antigo. É problema do Zéfiro. É coisa muito antiga. Entendeu? Por isso que é que eu entendo os assuntos. Eu tenho muito caso de curso intermissivo que eu sei, mas tem coisa que não é para falar. A gente deixa. Ainda não está na hora. Porque tem um gap de entendimento para mim, porque nós temos o amparador de função, temos um amparador hoje, etc.
ele pode estar ligado diretamente a essa parapreceptoria, ou não, pode ser uma coisa muito mais antiga, muito mais avançada. Pode ser muito maior, e às vezes você nem sabe daquilo. Agora, o melhor da história é o seguinte, presta atenção. Tem 5 parapreceptores, de uma hora para outra eles apareceram aqui. Agora, depois que eles foram, estiveram aqui, agora, esses dias aparece o Vicente Alvster. Agora, já falei com ele, dá um jeito aí, pelo menos emitir meu pensamento, né, pedindo. Olha o Valada para mim, eu quero ver agora o doutor Valada. Porque o Sakurai, ele já trabalha conosco aqui há muito tempo, ajuda o NAD, tudo isso, o NAD sente a presença dele, tudo a gente sabe disso. Porque o Sakurai é muito sério, porque ele queria que eu ficasse no Japão. Pensa bem, eu vou lá a primeira vez para fazer um curso com o homem, depois teria que voltar. Mas na primeira vez eu falei, não, você não vai viajar, não, fica aqui comigo, não vai embora. Isso é coisa com japonês. Você tem um negócio, uma afinidade assim, isso não é comum. Ele mesmo falava, Valdo, eu tenho tanta gente que eu já tratei, eu nunca convidei ninguém para ficar aqui. Lá só tinha gente de Tóquio junto com ele. E outra coisa, a maioria eram enfermeiras, trabalhava com ele, tudo enfermeira japonesa, sabe? E outra coisa, de alta especialização. Porque tudo nós trabalhávamos na base de autoclave, aquelas coisas todas, o negócio não era fácil. A sua relação com Sakurai é de outras vidas lá no Oriente mesmo, professor Valdo? A sua relação antes nós com somos Sakurai? chineses, né? Eu e ele. Né? Ele está no Japão, porque tem coisa. Devido ao processo, você sabe que já tem muito processo de China com o Japão em matéria de guerra e outras coisas mais. Outra coisa, japonês o que é? É chinês que copia tudo. Isso que é japonês. Copia tudo. Copia tudo. Japonês copia tudo. Primeiro eles copiaram os chineses. Agora depois começaram a copiar os americanos. Atualmente eles estão copiando o mundo, né? Não é isso? É o que pode. Mas mesmo assim a situação não é boa. Eu mesmo me pediram, na ocasião, opinião, o que é que eu achava do negócio de bomba atômica. Eu falei tudo. Mas a minha, eles não seguiram nada que eu falei. Pelo menos aqueles meus amigos, ninguém seguiu. Eu falei para não mexer com isso, não fazer nada de usina atômica, não mexer com nada disso. Falei assim, já não basta o que vocês já viram? Aí, olha o que é que está vendo, até hoje está vendo. Agora, eles têm um problema muito sério, que é a explosão demográfica, né? É um lugar que tem mais gente concentrada. Tóquio é um absurdo. Eu sei, porque eu passei mal com isso. O dia que eu fui lá visitar um dos nossos amigos, foi um custo para chegar lá, quando eles abriram um portão, apareceu aquela boiada de gente, tudo igual, aquela meninada, tudo jovem, tudo parecido, tudo clone um do outro. Quase passaram por cima de mim. Eu encostei no pilar do muro e fiquei ali assim, e o povo passando. Uma loucura, o tanto de gente que tinha. Outra coisa, a maior prova é o problema da piscina, né? Todo mundo está na piscina, aquela piscina olímpica cheia de gente. De tanto em tantos minutos aparece um cara e... Mas um negócio seríssimo, altíssimo, a campainha dele, o apito dele. Aí todo mundo já sabe, sai da piscina para ver se não tem alguém que está afogando lá dentro. Tanta gente que é. Isso é um absurdo. Outra coisa, o espaço não tem espaço. Então, tem uma espécie de tubulação como se fosse um caixote, que é um cadáver. Quer dizer, para colocar um sarcófago. E tem uma televisão no pé do cara. Então ele deita e vai dormir. O quarto é só aquilo, é o corpo dele, lá dentro. Isso tudo tem no Japão. É só lá que tem isso. Gente, nem navio com beliche tem uma coisa daquela. É um absurdo. É gente demais. Espaço, pouco espaço. Pouco espaço, muita gente. Pouco espaço, muita gente. Por isso que eles fizeram o trem-bala. Pouco espaço, muita gente, pouco espaço, muita gente, pouco espaço, muita gente. Entendeu? É a vida. Eu queria voltar àquela questão das I6. O Adélio perguntou isso, eu tinha comentado com o Losch, que no caso dos agrupamentos, né, das instituições conscienciocêntricas, a questão da paraprocedência fica secundária. O mais relevante seria a condição das inclinações, das tendências das pessoas. Mas mesmo assim a gente observa que, apesar dessas inclinações mais próximas, podem surgir conflitos entre as pessoas. Tem conflito, mas eu estou falando nas exceções.
Isso que nós estamos falando aqui são exceções. O que ele está perguntando é tudo coisa mais ascendente, é coisa maior, mais refinada. Ok. Essas aí ultrapassa tudo em matéria de paraprocedência. Porque às vezes tem as paraprocedências anteriores. Uma série, por exemplo, de contatos que você teve com uma pessoa fica superior. Por exemplo, 4 vezes você encontrou em 4 vidas diferentes. E teve convívio com aquela pessoa. É muito mais sério que uma que você teve recentemente, uma vida só. Isso tudo repercute. Então, o problema da paraprocedência vai para o espaço. Vai para o espaço, é. Então, mas É a raiz. eu queria voltar para essa questão. Pode ser que esses conflitos sejam os conflitos iniciais. Isso dá em função daquilo que o senhor fala da identidade cosmoética, CPCs diferentes. Como é que a gente faz para ajustar isso, para que prevaleça as tendências mais traforistas, mais positivas? Primeiro, qual é o mega trafor da pessoa, né? Das pessoas do grupo, então. Não, primeiro o daquela pessoa que está estudando. Tá. E ela vê se ela, o grupo que ela está trabalhando, é aquele mega trafor que predomina. É aquele que é o condicionador. É o tal que dá, no caso aí, vamos dizer, a uniformidade da situação, o consenso da realidade. Okay. Isso tudo é que tem que ver. Okay. Por exemplo, a hora que eu falo sobre conscienciologia, esse é o nosso consenso. Então, é uma espécie de denominador comum que nós temos aqui. Ele lá, meu amigo, ele pode ser casca grossa, mas ele está aqui. Tem alguma coisa da conscienciologia que já pegou o homem, independente do parapsiquismo dele. O parapsiquismo dele ficou secundário. E olha, para muita gente aqui é isso. Agora, ele desenvolvendo, você pensa bem a potencialização, que ele não vai ficar em matéria de cognição, o processo de ampliação da cosmovisão, tudo melhora. Não tem lógica nisso aí? Agora, o que eu vejo é o seguinte, o casca grossa é igual o Ivan, que é um cara que tem um processo de mental soma tão sério, ele pode ir longe. Ele chegar aqui com esse processo, ele pode superar através do problema de desenvolvimento, você está entendendo? Do parapsiquismo, ele vai longe com isso aí. Que a tendência desse povo é ir longe. É, por exemplo, o dia que o Einstein resolver trabalhar com energia, sai de baixo. Dá um salto, né, Val? Vai ter uma mutação. Esse que eu acho que pode ter uma reciclagem de mutante positivo. Valdo, aqui na página 33... Espera um pouquinho, Loche, dentro ainda dessa questão da paraprocedência, das tendências dos grupos nas ICs, poderíamos, assim, inferir que os agrupamentos nossos, ele é aglutinado em função do Holopensene. O básico. Do Mater Pensene da IC. É o grupelho dentro do grupo grande. Para poder desenvolver. Grupúsculo dentro do grupo grande. Mas esse que forma esse. Para potencializar os trafores, fazer alguma. É porque eles têm força. A hora que junta, aquilo é potencializado. Então pode caminhar mais. É muito importante tudo isso aí para a gente analisar com o tempo. Mas as linhas de pesquisa das ICs, professor, que nem proexologia. Proexologia fica muito evidente a aglutinação. A de vocês é mais difícil porque vocês estão mexendo com um grupo. O dele não é tão grupo. Ele começa com a pessoa para chegar no grupo. Vocês não. Vocês saem do grupo para chegar na pessoa. É o contrário. Observa. Centrípeto e centrífugo. Agora, tem mais coisa. Tem essa turma, por exemplo, da ressomática. A ressomatologia, que estão aí preparando aí, que vai ter o processo em novembro. Eles também são interessantes aí, ver esse negócio, como é que é. A dessoma, com problema. É muito importante. Então Esses aí vão abarcar mais gente, porque todo mundo dessoma, ao que me consta. Você não vai ficar para a raiz aqui, você também vai dessomar. Walter. Então, as especialidades, elas falam então mais do que talvez o próprio Mater Pensene. Nesse sentido de indicativo Isabel, das nossas por isso que no início o povo estava assustado com as ICs. Assim, mas estão fazendo muita IC. Eu falei assim, você ainda não viu nada.
Se prepara que isso ainda vai dar muito pano para manga. Porque à medida que abre uma IC, parece que as pessoas Você sabe se por que eu identificam. falei isso? Não, deixa eu só te falar. Eu vou clarear o jogo para você. Eu falei isso porque nas minhas retrocognições de curso intermissivo, eu lembro disso que se faz hoje na universidade. Tem os grupos de pesquisa, não tem? Que o professor fala, não, fulano, vocês é um grupo. Oh, você, é outro grupo. Vai lá fazer pesquisa. Extrafisicamente, isso tudo. Então tinha aquela pessoa, por exemplo, que agora que está começando a aparecer, que era o grupo, por exemplo, do povo que ia estudar a extraterrestrialidade. Foram ver o processo da fraternidade em outros planetas, aquele negócio todo. Esse povo agora que está vindo, é o Piccolo, esse povo. Lá no Rio apareceram vários, mas eles não se misturaram. O domingo, aquilo não deu em nada. Não deu nada. Agora aqui não, está começando a aparecer. Esse é o que demoraram mais até agora que eu já vi. Mas veja, ainda tem muito mais ainda que vai acontecer. Então, esses grupos é que acabam materializando aqui na IC. Tem muito mais coisa para aparecer. Muito mais. Então seriam grupos... Em matéria de parapsiquismo, ainda tem muita coisa obscura. Mas eu não vou tocar nesse assunto, porque eu preciso de ver. Eu só toco do jeito que eu fiz com o Mário. Na hora que chegou, eu falei, está na hora, do jeito que eu fiz com você. Mas tem muito mais coisa. Vocês vão ver com o tempo. Por isso que nós criamos, né? Por isso que quando abre uma IC, tem um núcleo que sustenta mais essa IC. Sempre tem. É aquela pessoa que está mais atilada. Ela está mais desperta para o problema. Ela já acordou sobre o assunto mais do que o outro. E outra coisa, quase sempre ela quer ver o negócio caminhar, e ela não vê respaldo, ela não vê resposta do jeito que ela quer. É um problemão isso aí. Tem a fase de transição, não tem jeito, até assentar a poeira. Agora, eu penso que com o tempo todo mundo vai se entrosar. E outra coisa, tem coisa que nós temos que pensar seriamente, muito seriamente. Um dos negócios mais sérios que tem isso aqui, ultimamente, eu já falei nisso. Curso acoplamentário, apostila do aluno. Eu acho que nós devíamos fazer isso aqui, apostila de alunos, tudo quanto é lado. Você deve fazer o seu, mais depressa possível. Ela tem que fazer isso. Gente, é bom ver isso aqui. São 62 páginas. Professor. Mas, ó, de cair o queixo. Isso aqui é uma coisa impressionante. Olha só, um livrinho, ó, 62 páginas. Isso nada mais é do que um folheto encadernado. Mas o que tem aqui, isso já é maturidade da IC. Nós estamos fazendo o manual, nós estamos Agora vê, isso aqui é um curso. Por exemplo, que IC é essa? Entendi. Não, que IC é essa? Que IC é essa? Não, eu te pergunto, ó, a minha chefe está lá. Não, que IC é essa? Provavelmente é mais uma expressão, gente. Vocês estão começando a entender, né, que o negócio é mais embaixo, a coisa mais séria. Deve estar sim de ICs para surgir, que as EPCs agora, gente, aqui, ó, isso aqui tudo é uma simples apostila. Está falando, apostila do aluno. Agora, não tem muita coisa assim. Cedo complementar. Listagem dos fenômenos parapsíquicos. Tem 43 fenômenos só. Listagem dos fenômenos parapsíquicos. Tem 43. Em ordem alfabética, tudo bonitinho, certinho. Agora, por exemplo, vocês têm uma ideia. Tem aqui médiums, de modo geral, tudo quanto é sensitivo, pesquisadores, de modo geral, são dezenas com os nomes, tudo que tem, etc. Sinalética parapsíquica, hipnagogia, estereograma e clarividência. Aí os caras procurando para tudo aqui. E depois, tem as planilhas para autopesquisa. O que é que tem em relação a complementar? Uma outra coisa seríssima. Taxologia dos sinais energéticos. Tem 151 sinais. O que você está sentindo aí? Qualquer coceira já é alguma coisa. Qualquer prurido você leva em consideração. Tem tudo aqui em 62 páginas. Agora, eu te pergunto, qual é essa IC?
Isso, então parte-se da premissa de que é pesquisa, professor. É uma linha de pesquisa bem clara isso aí. Pois é, mas vamos pensar, né? Tem muito mais coisa para aparecer, gente. Nós estamos trabalhando com o cosmos. Conscienciologia, estudo da consciência. A coisa mais séria que tem no cosmos é consciência. Então é o cosmos. Consciência é o cosmos. É muito material que ainda tem. Então aquilo que o povo reclamava aqui, na década de 90, mas Valdo, está aparecendo muito IC. Para onde vai isso? Isso não é uma loucura? Falei assim, calma, vamos com calma, você ainda não viu nada, você vai vir daqui a uns anos. Naquela ocasião, acho que tinha 5, e eles estavam reclamando. Hoje nós já temos, só aqui dentro parece que são 19, está caminhando para 23, não é isso ao todo? Valdo, isso não é nada, tem muito mais coisa para aparecer. Olha bem o que eu estou falando. Agora tá de 95 para cá, veja bem, quantos anos são? São 26. É isso? 26 anos. Valdo, aqui na letra B, na mesma linha, assim como essa tendência política mundial é caminhar para Estado mundial e não países pequenininhos, aquela condição, e fazer essas grandes uniões, é o mesmo contexto? Quer dizer, o grupo de pesquisa... Por que é que o Serenão não trabalha com o país? Ele trabalha com o continente. Entendi. Quer dizer, são pequenos grupos de pesquisa que unidos formam uma coisa maior. Por exemplo, aquela pessoa que chegou e falou assim, mas Valdo, você não está errado, esse negócio de você ter vindo para uma cidade pequena, média, do jeito que é Foz do Iguaçu. Eu falei assim, não, aqui é muito melhor porque o trânsito não perturba a vida da gente. Eu quero economizar tempo para todo mundo. Aqui não tem trânsito do jeito que é que tem na cidade grande. Pensa só nisso. Agora, aqui tem todos os problemas da cidade grande. Tem o contrabando, tem crime, tem isso, tem uma série de condições. Mas, eu digo para você, nós não estamos na época da supercomunicação? A internet não leva você para o cosmos? Então, nessa linha de apostilas e coisas do gênero, foi por isso que você pediu para escrever a história dos 25 anos do IPC? Foi. É para fazer aquela linha toda de nascimento? Para procurar isso aí tudo, para mostrar isso para a pessoa. O processo desde lá de Brasília, não lembra que eu pedi? Uhum. Foi por causa disso. Porque o povo não entende essa coisa. Gente, o problema maior nosso é a monovisão. Nós temos que ter a cosmovisão. Eu vivo falando isso aqui ano após ano. Agora, a turma está começando a entender o que é cosmovisão que nós estamos falando. Agora, Valdo, tem um ponto muito sério nisso, porque como o timing da entrada do intermissivista ou do voluntário é muito diferente, cada um entra num período da história, já existem lapsos imensos históricos de voluntariado, imensos. Não, isso é aquela conversa do Instituto. O cara passava um mês sem ler o Instituto e ficar desatualizado. Agora você vê. Lembra, todo mundo reclamava disso. Aqui hoje é muito pior. Agora, muito pior, o que está melhorando é o online. Porque o gap hoje é chegam imenso. aqui e sabem tudo o que nós estamos fazendo. Devido ao online. A maioria do tempo é por causa dos relatos históricos que você faz aqui todo dia, praticamente. Você vai preenchendo as lacunas. O meu oferecimento do trabalho regular de informação. Por exemplo, eu de vez em quando eu bato até o Datena. Eu falei aqui o negócio das flechas para os presídios já faz alguns dias. O Datena falou nisso ontem, como se fosse a maior novidade da paróquia. Quer dizer que essa condição dele, 1-0. Essa condição hoje, então, do registro histórico, historiográfico, de tudo isso, ele se faz extremamente urgente, né, Valdo? Porque o gap do voluntariado já está se tornando, assim, abismal. Você fala Centro da Consciência Contínua, não sabe, nunca ouviu falar, não sabe o que se trata. Ou então você fala aqui, a pessoa ouviu falar uma coisa estranha, começa a virar uma lenda urbana, você entendeu? Não, eu ouvi que uma vez, professor Valdo, a lenda urbana. Então é preciso começar esse registro que a gente já está fazendo. Agora, você pensou, ainda nós não fizemos o timeline integral, né? Não, ele está. Tinha que colocar o parapsiquismo nisso. A intermissão do curso intermissivo. Aí nós íamos falar no pandeiro, ia falar no Pombal, ia falar lá em Ascensão, ia falar no interlúdio,
Ia falar na baratosfera, que é a amiga que todo mundo conhece, que a gente não deve esquecer. Essa dá para a gente falar. Mas esse capítulo do intermissivo, do pandeiro, do interlúdio, tudo, você bem que podia acrescentar, para a gente começar pelo menos do centro da consciência contínua, com a consciência mais leve, né? Isso aí podia ser só parte. Tem muita coisa ainda para ocorrer. Professor Valdo. Nós estamos no início do princípio do começo. Voltando aqui para a origem das novas ICs. A gente pode dizer que o que vai gerar essa origem é a indução intermissivista. Ela que vai gerar essa de certa forma, né? Ela vai gerar, mas o problema, em primeiro lugar, é a razão social que junta determinado grupúsculo. Esse grupúsculo é um grupelho mais positivo, é um grupinho essencial de tarefa, ele não é negativo. Então, o que se passa? Isso é importante. Razão social que articula e harmoniza um grupúsculo. E quando esse grupo vai estar maduro o suficiente para a geração da nova IC? Vamos supor assim. Em que momento, né? Não, hoje nós já temos todas as técnicas que a Isabel já criou junto com os amigos nossos aí. Que é o problema, por exemplo, de fazer a pré-IC, o tempo que demora para isso, como é que é. Hoje nós já temos muito precedente. Agora que a gente... Já não tem tanto erro como antigamente. Antigamente todo mundo estava preocupado com uma coisa só, dinheiro. Só se pode fazer, se tiver dinheiro. Eu isso é besteira. Não é bem por aí. É muito importante, mas não é o essencial, nem é o indispensável. Vamos com calma. E hoje já tem gente com a mesma ideia, com um custo para chegar nisso. Porque todo mundo só pensava, não, primeiro tem que arrumar dinheiro. Senão não adianta. Mas hoje tem a pré-IC, eles estão caminhando para fazer, tem que fazer realmente um pé de meia, tem que ter uma base, um embasamento, um alicerce, as fundações do processo. Isso é necessário. Agora, Valdo, que a gente observa também que um fator aí é a questão da liderança, né? Alguém que puxe isso aí para a coisa acontecer, né? Normalmente nesses grupos que constituem a IC, tem alguém exercendo esse papel para dar ritmo às coisas. E outra coisa, às vezes acontece que tem muito cacique para pouco índio. Isso cria problema também. Isso tudo tem a fase, isso faz parte. Agora, eu penso que os nossos conflitos nesse assunto são muito pequenos. Eu esperava que fosse dar muito mais. Na época do Benito, o Benito falou, Valdo, você tem um campo para palmilhar que eu não desejaria ser abóbora nele. Campo minado. Isso é o Benito falando ali. Que vai ter de espinheiro nisso, não é fácil. A natureza humana, sabe por quê? O Benito atingia todo mundo, até bicheiro do jogo do bicho. Então, ele conhecia todo mundo como é que era. O Benito está no caminho do discurso intermissivo, professor Valdo? Tá. Ele está muito bem encaminhado, tem gente com ele. Ele está resolvendo os casos. Ele já era muito assistencial demais, né? Alto nível, homem. Entende? Agora, no fim da vida dele, antes de dar o processo dele, ele trazia sempre gente que era abonado lá para casa para ver a família inteira. A gente atendeu muita gente assim. Por um lado, era um monte de sensitivo, quase sempre homens. Entende? E por outro lado, gente de alto gabarito econômico-financeiro. Ele levava lá em casa para atender o povo. E há a possibilidade dele caminhar por essa área da paradireitologia, o Benito? Eu não sei como é que vai ser, não, mas ele não é bobo. Agora, o Benito tem uma ficha boa a favor dele. Ele era uma pessoa da paradiplomacia, né? Total. Você não conheceu, né? Não, mas tem uma afinidade incrível quando você fala nele. Conversa com a Marina e pergunta para ela assim, o que você achava do Benito? Pergunta para ela. Eu queria ver uma foto dele. Isso tem tudo por aí, tem muita coisa dele. Sempre que você fala nele... Você sabe, tinha empresa no Rio, né? Agora, a empresa dele funcionava com a minha. Ele chegou como fosse funcionário meu, mas com uma empresa enorme, do tamanho da nossa. Entende? No fim, a gente ficou muito amigo. Agora, quem gostava muito dele também era meu sócio. Os dois se davam muito bem. Entende? Era mais ou menos da mesma idade, então, dava muito bem. Aqui, levando em consideração, então, na caracterologia, na parte 35, cada um daqueles aspectos, se já não é trabalhado numa IC, poderia acabar virando uma IC. Se a gente pegar ali na página 35.
surgindo esses epicentros, surgindo os mecanismos, cada um desses aspectos poderia acabar virando... Olha, isso aqui é para começar, né? Você não fica pensando que eu coloquei aqui 30 conceitos trafores, só esse. Tem muito mais do que isso. Eu coloquei para chamar a atenção. Agora, tem uns aqui bravo. Epiconologia, olha aí. Não é fácil, não. Agora, o do Losch também tem aqui, ó, autoproexologia. Agora, tem a turma da Invexologia, já tem várias ICs aqui. Eu estive pensando assim, energossomatologia, por exemplo. Agora, né? por exemplo, tem umas que vão demorar muito, mas, por exemplo, o Hernandes já está fazendo força numa dessas, que é a paratecnologia, está aqui, no 24. Isso aí é aquilo que nós estamos falando, dos mais difíceis que tem aqui. Aqui no B, Sinaléticologia é a turma nem que já está mostrando, já tem até capítulo lá dentro da apostila. Pois é, o complementar, por exemplo, seria mais ser tipo conectado à sinalética ou energia, né? Igual, por exemplo, o nosso amigo lá, hoje eu perguntei para ele, você já fez a complementário? Não perguntei? Ele precisa de fazer. Mas não é fazer é fazer no mínimo meia dúzia para começar a entender o processo. Divido isso aí, a complementar. Agora, o que eu vejo é o seguinte, com o passar do tempo, muitas ICs têm que ter a base física, que a base física faz deslanchar tudo mais, divide o processo da energia, cria o holopensene adequado, aquilo fixa, todo mundo começa a pensar e de fazer a convergência do processo da energia para o lugar. Com isso, potencializa. E daí a tendência é isso aí virar o campus dessa IC, virar o grupo de pesquisa, virar aquela questão toda. Sempre. Valdo, essa base física pode ser dentro de um mesmo campus, por exemplo, aqui dentro do CAEC, poderia ter outras edificações CLCs? Mas não é o ideal. O ideal é ficar nas proximidades. Adventícias. Isso é que é o ideal. Entendi. Sabe por quê? Aqui já vão aparecer muitas coisas que ainda têm que ser desenvolvidas. Se ficar aquilo vai atrapalhar o processo do crescimento. Agora, fora não. Pode disseminar tudo. Entende? É melhor. O discernimento foi feito por causa disso. Desde o início, a minha conversa com o César sempre foi essa. Agora, tudo é preciso da gente seguir aquele princípio. Os fatos orientam a pesquisa. Eles é que vão superentender, inspirar e direcionar os novos steps, os novos passos, os novos degraus. Esse é o caminho melhor. Sempre vai ser assim. Agora, o mais sério é o para-step, o para-degrau. Esse é que nós temos que chegar lá pouco a pouco. Agora, eu penso que com a enciclopédia e o povo escrevendo do jeito que nós temos hoje, já tem 100 pessoas na enciclopédia. Você pensa bem, 20% eu já consegui. É assim que faz. Agora, assim. E assim também. Não, mas o melhor é esse. Entendeu? Aí já é uma saudação da pessoa que está por cima. Entendeu? Aqui ela está gratulatório. Ela está agradecendo. Agora aqui ela está esnobanteal. Isso é terrível pensar. Mas tudo é um processo de linguagem. Nós temos que entender as linguagens. Não tem outra saída. A língua é um idioma. Esse é um idioma psicomotriz, Cris. Não tem nada de mais. Idioma psicomotriz. Idioma cerebelar. Mas é. Valdo, a gente ainda tem um tempo. Página 33, na parafatologia, penúltima linha, ao final, você fala da construção multiexistencial da cidadania cósmica. O que você entende por cidadania cósmica? A cidadania cósmica é a hora que a pessoa começa a fazer, em primeiro lugar, TENEPS, logo em seguida, a OFIEX, e em terceiro, ela entra na semiconsciexualidade. Na hora que chega nisso, não tem jeito. Aí,
aquilo que nós estudamos aqui, da identidade extra, já foi para o escambau. Presta atenção. O que é que pode ser superior ao processo da identidade extra positiva de interassistencialidade dentro do maxi-mecanismo? Aquela mini peça dentro do maxi-mecanismo como identidade extra. Pensa na semiconsciexualidade. Está além disso. Que a pessoa já tem a ideia da cidadania cósmica. Então, por exemplo, essa consciência, na hora que ela ressoma, que é o que acontece com a semiconsciência, com o teleguiado, com o evoluciólogo, com o serenão. Esses 4 tipos de consciência, ou 4 categorias de níveis evolutivos, eles já são da cidadania. Querendo ou não, qualquer vida que eles tenham, eles são sempre da cidadania. Não interessa a dimensão mais. Vocês estão entendendo o valor disso? Por exemplo, você não acha que em parte eu já estou um pé dentro disso? Pelo meu jeitão? Mas olha, ainda tem que carregar muito, tem que trabalhar muito para chegar lá, para vivenciar isso de uma maneira autêntica de profissional. Eu sou amador ainda. Mas é a cidadania cósmica. Agora, outra coisa, viu, Cris, séria? Esses 4 tipos de personalidade raramente vão chegar aqui e ficar autista num lugar só. Vai ter a dromania, inevitável. Pensa bem, eu sou das pessoas que tem aqui, que mais viajou nessa vida. Isso é inevitável. Nós temos que acudir dentro da interassistencialidade os elementos do nosso grupo evolutivo que são dispersos na Terra. Lembre-se aquilo que eu estava falando ali para ela, sobre o caso do serenão e o continente. Eles são continentais, eles não são estaduais. Estaduais que eu estou falando, do Estado Nacional, Estado-nação. Eles já caminharam além disso. Não é o país mais, é o continente. Tem lógica? Gente, amanhã tem mais. Eu agradeço muito a atenção de vocês. E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 104 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 17 perguntas respondidas online, 40 votos presenciais, 9 votos online. Hoje temos 4 recados. Egrisson, 5ª Jornada de Educação, Reaprendência, João Paulo, com 5 Baia, Will, Conferência Online, Apex, Michele, SP3. Antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Nesse mês de agosto nós vamos sortear um netbook HP novo, Windows 7, tá, para os associados ao programa Amigo da Enciclopédia. Nós vamos anunciar o resultado no dia 4 de setembro, que é um domingo, durante a tertúlia. Por que não vamos fazer isso? Porque tem muita gente que tem assinatura vencida no mês de maio, junho, julho e agora em agosto. São mais de 40 amigos que venceu a assinatura e não renovaram. Para dar a oportunidade que possa renovar em tempo e concorrer também a este netbook. Então a gente pede a esses amigos que ainda querem renovar, que têm a intenção de renovar, que possam fazê-lo o mais rápido possível, para que a gente não perca tantos associados do programa que mantém toda a produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, quem puder fazer, basta ligar na recepção do CAEC de domingo a domingo, no 45 35 25 26 52, um cartão de crédito, faz a assinatura no ato em até 12 parcelas. Ou também pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Obrigado. Olá, pessoal. A Reaprendência convida todos para a 5ª Jornada de Educação Conscienciológica, que será realizada aqui em Foz do Iguaçu, de 7 a 9 de outubro deste ano. Serão 3 dias de debates sobre docência conscienciológica. Teremos o lançamento da revista de Parapedagogia e do Colégio Invisível de Parapedagogia. Serão 3 conferências tratando de a paraepistemologia da praxis parapedagógica, dicas e técnicas para o professor se preparar para a parte prática em sala de aula, e uma conferência do professor William sobre a questão da cirurgia cognitiva. Teremos também 4 mesas de debates. Informações, então, ou você entra no site da Reaprendência, www.reaprendência.org,
contato@reaprendência.org/jornada, ou então envie e-mail para contato@reaprendência.org, podendo também fazer contato através do telefone 3525-2652 aqui do CIAEC. Obrigado. Boa tarde, venho falar do curso Consim-Cobaia do Conscienciograma, promovido pela Consus, que acontece todos os meses aqui no CIAEC, e no mês de setembro será no dia 3, num sábado. O curso tem duração de 5 horas e meia, dura uma tarde, começando às 3 horas, logo depois da tertúlia. A gente gostaria que o máximo de pessoas, inclusive os cognopolitas, participassem desse curso, passassem pela técnica, que atualmente a gente percebe um grande ganho nas pessoas que participam. E normalmente as pessoas que participam do curso repetem. Elas gostam, repetem, elas veem ganhos evolutivos nisso e no desenvolvimento da técnica interassistencial do Consim-Cobaia. Então o curso acontece no dia 3 de setembro, a partir das 3 da tarde, logo depois da tertúlia. Maiores informações no CIAEC ou pelo www.conscius.org.br. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de, em nome da Apex, estar convidando para assistirem a conferência online. Ela é uma conferência que ela ocorre todos os sábados, às 15h30. Hoje teremos o tema Profilaxia da Labilidade Parapsíquica. É com a professora Lilian Zolé. Ela vai tratar sobre o que é isso, estudos de caso, sintomas, técnicas de profilaxia, técnicas terapêuticas. Então estão todos convidados. É só acessar o site da Apex, que é www.apexinternacional.org, hoje às 15h30. Obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Michele e eu temos um convite especial para fazer para vocês. É a respeito do ECP3, que vai acontecer no Rio de Janeiro, nas datas de 16, 17 e 18 de setembro. Vai acontecer no Hotel Guanabara e o professor Epicom será o professor Alexander Steiner. Lembramos a todos vocês que o ECP3 é um curso muito especial e peculiar, justamente porque nós temos a possibilidade de levar nossos familiares, pessoas que ainda não conhecem a Conscienciologia. É um excelente cartão de visita para você que quer levar algum familiar seu e que ainda não participou dos nossos cursos de entrada. Então, sejam todos bem-vindos e aguardamos vocês neste curso. O ECP3, gente, serão aguardadas em torno de 200 pessoas. Então, nós convidamos as pessoas, coordenadores de ICs, coordenadores de projetos, que possam estar ajudando a dividir um pouco do que é a Conscienciologia com tantas pessoas novas de primeira vez que a gente espera estar nesse curso. Então, aos interessados, nos colocamos à disposição para mais informações e a gente aguarda vocês nos próximos dias para fazer as inscrições. Para os interessados tertulianos e os senhores teletertulianos, nós pedimos para que entre em contato com o 045 2102 1448. Quem se interessar, maiores informações a gente vai estar passando e transmitindo para vocês por este telefone. O 045 2102 1448. Obrigada a todos. Bom dia, boa tarde a todos. Vamos convidar vocês todos para participar do Biocan. É um curso da Sinvexis, que é da caminhada bioenergética. Será em meio à trilha ecológica da Cognópolis e tem vários benefícios, né, fazer atividade física junto com a atividade energética. O investimento é de R$30 e os benefícios são desintoxicação física e energética, é o investimento na saúde física e mental, a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento do parapsiquismo, mais otimizado com os trabalhos à frente da natureza. Obrigado a todos, boa tarde. O verbete eleito para amanhã é Autopensene Inato Haro, especialidade Autopensenologia. Obrigado e boa tarde a todos.